Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de Direito Penal 1 e hoje nós vamos falar sobre a teoria do delito. Vamos continuar a teoria do delito na parte do artigo 14, onde a gente fala da consumação e da tentativa. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva, deixe seu joia, recomende o nosso perfil aos seus amigos e vamos continuar a nossa aula para que nós não tenhamos uma aula extensa e chata, né? Então, nós estávamos vendo a respeito do fato típico na aula passada e vimos até algumas situações onde se inibe a situação do fato típico. Então, hoje nós vamos falar sobre consumação e tentativa, onde a previsão legal está lá no artigo 14. Quando você vê aquelas situações assim, por exemplo, artigo 121 C/C14. Aí você vê artigo 155, C/C14. O que significa isso? Significa que é concominado, que é em conjunto, que é junto, que é o artigo que faz um faz a ligação com o outro. Isso quer dizer que aquele homicídio foi tentado. Isso quer dizer que aquele furto foi tentado. O que isso significa? Que por vontade alheia, o agente não conseguiu consumar aquele crime. Então nós vamos ver hoje a respeito dessas situações para que isso fique um pouco mais fácil para você compreender quando você lê. Você precisa entender que um crime, para a maioria da doutrina, ele tem 5 fases. E essas 5 fases do crime são chamadas de iter criminis, que na verdade é o itinerante do crime. É um conjunto de fases que sucedem dentro do tempo no desenvolvimento daquele delito, né? E ele possui 2 macrofases, uma fase interna e uma fase externa. Tem uma fase de dentro daquele agente e é aquela fase de exteriorização. Nós vamos ver que, em suma, a fase interna do agente acaba não sendo crime, porque nós vimos lá atrás o fato típico, que o fato típico ele exige resultados, ele exige condutas, ele exige vontades do agente. Então, enquanto ele não materializa, enquanto ele não externaliza esse tipo de situação, você não pode culpar essa pessoa dentro do direito penal. Nós vamos ver passo a passo essas etapas que são a cogitação, a preparação, a execução e a consumação e o exaurimento. Então, vamos passar direto para a fase interna, que trabalha, no primeiro momento, a cogitação, que é onde nós encontramos a teoria sintomática da escola positivista. Ora, essa fase ela se passa na mente do agente, é onde ele define a infração penal que ele deseja praticar, representando ou antecipando o resultado que ele busca alcançar. Então, imagina que isso é o pensamento do criminoso, né? Ele não pode ser punido por pensar. Você imagina o seguinte, todas as vezes que alguém que você não gosta chegou perto de você para fazer uma brincadeira sem graça, você pensou assim, ai, se fulano hoje vier de sem graceira, eu vou jogar uma pedra na cabeça dele, para parar de encher meu saco. Você não faz isso, mas você pensa. Você fala assim, ai, se fulana me trair, eu vou matar ela. Enquanto você não começar os atos, né, enquanto você não fizer nada realmente para matar a fulana, só pensar não é crime, ok? Então, veja bem, né? Trata-se do pensamento do criminoso, nunca é punido em decorrência do princípio da materialização do fato, não implica necessariamente premeditação. Perceba que você pensar dessa forma, se um dia fulana vier falar comigo, eu vou matar ela. Isso não pode ser considerado premeditação. Premeditação seria assim, fulano passa todo dia, toda quinta-feira, naquela esquina. Eu vou esperar ele naquela esquina. Se ele passar por lá e fizer tal coisa, eu vou lá e jogo uma pedra na cabeça dele. Aí você premeditou. Aí você teve uma preparação e um pensamento anterior para fazer aquilo. Agora, só cogitar, falar assim, olha, se um dia alguém encostar a mão num filho meu, eu jogo uma pedra no carro dessa pessoa. Isso é só pensar. Agora, você tá todo dia lá na escola, tem a mãe do menino que bate no seu filho. E aí você fala assim, se você não cuidar do seu filho, próxima vez que meu filho chegar em casa, eu vou jogar uma pedra no seu carro.
Meu filho chega em casa chorando porque seu filho bateu nele, eu vou jogar uma pedra no seu carro. Aí você vai, espera a bonita parar naquele local onde ela sempre para, você fica atrás da árvore esperando, e aí quando essa pessoa passa, você aproveita e joga uma pedra no carro dela. Isso é premeditação, ok? Vamos lá. Cuidado. O direito penal, mera cogitação é impunível, ok. A preparação, né? Os atos preparatórios, o conatus remotus, como é conhecido dentro do latim, o agente procura criar condições para realizar a conduta criminosa. Ou seja, ele começa a se preparar selecionando os meios, o lugar, certo? Esses atos, você vai ouvir muito essa frase, atos preparatórios não incriminam. O que isso significa? Que esses atos são impuníveis, exceto nas situações aqui que está defasado, né, que é de associação criminosa. Né? O que acontece? A associação criminosa, as pessoas se reúnem para cometimentos de crimes que elas nem sabem. Elas estão lá paradas, já com o ânimo de cometer o crime, se reúnem e aí vão cometer crimes. Isso não é ato preparatório, certo? Isso já é uma etapa já da execução desse tipo de crime. Certo? Esse comportamento de reunir já é o crime de associação criminosa. Não precisa de um resultado para isso. Tá legal? Outro exemplo, né, que nós temos aqui é a compra de máquinas para falsificação de moedas. Para César Roberto Bittencourt, os atos preparatórios estão na macrofase externa. Então, imagina o seguinte: você quer matar o Joel dando facadas no Joel. Para isso, você foi no mercado, pensou assim, vou matar o Joel. Aí você vai lá no mercado e compra uma faca e tem essa faca na sua casa. Se você não encontrar Joel nunca mais na sua vida, ou encontrar Joel e não der facadas no Joel, o fato de você ter pensado em ter uma faca para matar o Joel não é crime. Certo? Diferentemente, se porventura você quer matar o Joel dando tiros no Joel, e aí você compra um revólver e o qual você não tem uma arma, o qual você não tem o porte dessa arma e não poderia ter essa arma. E aí você é encontrada com essa arma na rua, aí você responde por outro crime, que é o crime de porte ilegal de arma. Ok? Mas o fato de você dizer assim, quero matar minha esposa com veneno. Aí eu vou envenenar a comida dela. Aí você vai lá, pensou nisso, vai no onde vende veneno, sei lá, e compra veneno e tem veneno em casa. Se você não preparar a comida com veneno, o fato de você ter veneno não é crime. Salvo se for alguma coisa muito especial. Tá legal? Essa é uma fase, como eu acabei de você pode ver aqui, ó. Cogitação e preparação é uma coisa que está interna ao agente. A partir do momento que começa a fase externa, que é a fase onde nós teremos a execução, a consumação e também está faltando aqui o exaurimento. Mas tudo bem, deve estar lá mais para o final. A fase externa, a execução, sim, ela traduz a maneira pela qual a gente atua exteriormente para realizar o verbo nuclear. Presta bastante atenção aqui. Quando você tem um crime, matar alguém, subtrair para si, constranger a ter relações sexuais. Percebe que tem sempre um núcleo e elementares. Esse núcleo é a ação, é a conduta que é recriminada. Então, enquanto você não executar esse verbo, enquanto você não matar alguém, ou tentar matar alguém, você não está dentro do crime de homicídio. Você precisa, para estar na etapa de execução, que você execute os verbos. Então, se porventura você começar a ideia de estar com um revólver na mão, encontra Joel na rua, sai correndo gritando, eu vou te matar! Existem institutos, né, que são erros por sua causa, ou se alguém te impede contra a sua vontade de executar esse verbo. Quando esse alguém te impede contra a sua vontade, nós estaremos diante da tentativa. Então perceba que os atos executórios são puníveis. Perceba que essa fase inaugura a fase da punibilidade do crime. A partir daqui, a pessoa começa a estar praticando realmente o crime. Ok? A consumação do crime, ela se dá justamente quando aquele verbo lá atrás, que eu acabei de falar para você, ele está satisfeito. Quando você matou, quando você subtraiu, quando você constrangeu essa pessoa a ter relações sexuais com você. Mas lembre-se que nem todo crime exige, nem todo tipo de crime, toda espécie de crime exige
um resultado naturalístico. Então nós temos aquelas hipóteses que nós já vimos na aula passada, do crime material, do crime formal e do crime de mera conduta. Então, quando que você, por exemplo, consuma um crime material, no matar alguém, você mata alguém. E no crime formal, que tem a consumação antecipada, em que o resultado naturalístico ele é dispensável, como lá no crime de ameaça. Lembra que eu falei para vocês que eu não preciso que, quando eu falo assim, eu vou te matar, eu já estou ameaçando você de um mal justo. Eu não preciso matar você para que o crime de ameaça esteja satisfeito, certo? E já no crime de mera conduta, né, apenas a conduta já é o resultado jurídico esperado. Então, imagina, quando você invadiu a casa de alguém, você já violou o domicílio. Você não precisa furtar algo, não precisa bater nessa pessoa, não precisa estuprar essa pessoa, não precisa fazer mais nada. Aquilo por si só já estabelece ali a consumação a depender da espécie do time. Então, existem teorias de distinção entre atos preparatórios e atos executórios. Como a gente já viu aí, a preparação, em regra, não é punível. Já a execução é punível. Logo, você precisa ter, né, a distinção do que é um mero ato preparatório não punível e do que já é um ato executório punível. Então, vamos lá que nós temos 3 teorias sobre o tema. A majoritária, que é utilizada aqui no Brasil, é a teoria objetivo formal, em que há o início da execução quando a gente começa a praticar o verbo do tipo penal incriminador, quando ele pratica o núcleo do tipo. Então, exemplo, o homicídio com arma de fogo, né, a ação de matar começa quando alguém puxa o gatilho ali da arma carregada para a vítima, certo? Então, tem uma crítica a isso aí. Restringe os atos muito próximo da consumação. O agente que entra na casa, mas que ainda não a possui de nenhum bem, não iniciou a execução do crime, não respondendo por tentativa de furto. Então, perceba que existe uma linha muito tênue entre atos preparatórios e atos executórios. Eu te disse que só entrar na casa é invasão de domicílio. Mas quando você entra na casa com a intenção de furtar algo, entrar na casa é só um ato preparatório. Então, quando você sabe qual é o dolo da pessoa, e nas questões o dolo sempre vai ter que vir escrito, nas questões não roubam, as questões precisam te dar o texto completo para que você não seja enganado, porque no direito tudo depende. Tudo e se, e se. Então, na vida real, precisa do quê? De perícia, de laudo, de testemunha, de provas para dizer que essa pessoa queria matar. Porque essa pessoa, ela não necessariamente, quando ela vai matar alguém, ela vai na direção de alguém para matar, ela comprou uma faca para ir matar o Joel. Ela não sai gritando, eu vou te matar! Então, suponhamos que essa pessoa comprou uma faca para matar o Joel, nunca contou para ninguém, nunca teve problema com o Joel, mas resolveu matar o Joel com essa faca. Essa pessoa está caminhando, encontrou o Joel na rua, está caminhando para Joel para dar uma facada no Joel. Quando ela vai e puxa a faca do Joel, alguém vê e impede essa pessoa de dar uma facada. Essa pessoa vai ser presa naquele momento ali. Quando chegar na delegacia, ela pode dizer assim: não, eu queria cortar a unha do Joel. Não, eu não queria matar o Joel, eu queria ferir o Joel. Então, a depender desse dolo, você vai ter a possibilidade de enxergar vários cenários dentro dessa evolução para o crime, desde o pegar a faca, ir na direção e começar o ato de querer dar a facada. O resultado é muito complicado de você querer saber porque você não está na cabeça do agente na vida real para você ter essa informação. Mas na vida acadêmica, nas provas, nós já vamos ter esse tipo de situação bem descrito. A segunda teoria é a teoria objetivo individual. Há o ato executório quando a conduta do agente demonstra inequivocamente a intenção de praticar o crime. Isto é, o plano do autor demonstra absoluta certeza a vontade inequívoca de praticar o crime. Exemplo, o agente que entra em uma casa, mas ainda não se apossou de nenhum bem, já está praticando os atos executórios do furto. Bom, a crítica é que nem sempre é possível eu acabei de falar para vocês. Nem sempre é possível saber qual era realmente o plano do autor, pois o fato de o indivíduo estar dentro da casa, por exemplo, não significa que ele queira furtar. Ele já poderia querer matar alguém ou queria poder apenas estar fugindo. Ele invadiu aquele domicílio para se esconder, certo? Ou ele poderia, né, ter entrado naquele quintal para pegar uma bola, pegar uma pipa, sabe? Então, é muito difícil na vida real você conseguir comprovar qual era o dolo da pessoa. Às vezes, né, você está dando
18 facadas no Joel, o Joel não morre. Aí o cara te interpela na 17ª facada, não deixa você dar a 18ª. Fica meio óbvio, né, que a ideia do Joel, né, era a ideia era matar o Joel, né? Então, tá legal. Vamos continuar. Teoria da hostilidade ao bem jurídico. Há ato executório quando o bem jurídico sofre uma situação de perigo concreto. Enquanto o bem jurídico não sofrer essa situação de perigo concreto, ainda são meros atos preparatórios. Por exemplo, o homicídio com arma de fogo, a ação de matar começa com o acionamento do gatilho da arma carregada apontada para a vítima. Isso é muito abstrato e vago saber quando há ou não uma situação concreta de perigo, pois tipifica atos muito distantes da consumação. Perceba, né, como dentro das críticas que eu fiz para você até agora, é muito difícil você conseguir separar, conseguir identificar qual é o dolo real da pessoa. Nos exercícios, você vai receber assim, Antônio, com a intenção de matar Joel, compra uma arma. Aí você já sabe que o Antônio, qual que é a intenção dele? Matar Joel. Então você já tem a intenção bem clara em relação a isso aí. Os elementos, né, da tentativa, eles acabam sendo dois. Primeiro, a execução precisa ser iniciada. A conduta dolosa e o ingresso na fase de execução. Então, perceba que eu preciso estar com a faca em punho indo na direção do pescoço do Joel. Eu já iniciei o verbo matar alguém. Eu já estou com a situação. Aí entra a segunda situação. Uma coisa é eu levantar a faca e na hora de matar Joel, ver Joel chorando com aquela cara de cachorro que caiu da mudança e desistir de matar. Isso é um instituto. Uma coisa é eu ouvir a sirene da polícia e aí eu errar as facadas. Percebam que eu não errei de propósito. Eu errei porque algo me atrapalhou. Uma coisa é na hora que eu tá dando as facadas no Joel, alguém chega e segura a minha mão, alguém dá um tiro na minha faca e a minha faca vai para longe. Percebam que o Joel não morreu, mas não foi porque eu desisti, porque eu recuperei a minha consciência e voltei em nome de Jesus a ser uma boa pessoa. E sim, porque alguém, uma vontade alheia à minha, me impediu de fazer, de concluir, de consumar aquele crime. Então, nós temos várias formas de tentativas. Nós temos a tentativa, né, dentro quanto ao intercrimes, né? Nós temos a tentativa perfeita e acabada ou imperfeita e inacabada. São sinônimos, perfeita acabada e imperfeita e inacabada. O que significa perfeita e acabada? O crime falho. O agente, apesar de praticar todos os atos da execução à sua disposição, não consegue consumar o delito. Por quê? Só é compatível com os crimes materiais, pois os formais de mera conduta, o esgotamento dos atos começam na execução mesmo. Percebam que essa tentativa perfeita ou falha, eu começo a executar e aí alguém vai e me atrapalha, ou eu sou atrapalhado por algum motivo que não pela minha vontade. Certo? Agora, a imperfeita ou inacabada, o agente é impedido de prosseguir na execução, não conseguindo esgotar os atos executórios à sua disposição. Então, aqui, você tem duas situações. Uma é, eu já estar no momento ali, comecei a dar uma facada, 2 facadas, 3 facadas e alguém interrompeu, eu não consegui consumar aquele crime. É um crime falho. Eu comecei a fazer os atos executórios, mas não morreu, a pessoa não morreu porque eu não consegui executar bem aquilo ali. Ok? Outra é que quando eu vou começar a execução, eu não consigo começar a execução. Alguém já me atrapalha antes disso mesmo acontecer. Quanto ao resultado produzido na vítima, nós também temos duas situações. A cruenta ou a vermelha, que é aquela em que a vítima é atingida, né, mas porventura alguém atrapalha isso e a pessoa não consegue consumar esse ato. Essa tentativa, como a gente sabe, o crime consumado, ele tem uma pena lá que a gente vê, por exemplo, de 10 a 20 anos. Vamos supor o crime de homicídio qualificado de 20 a 30 anos. Se a tentativa for cruenta, ou seja, se a tentativa atingir a vítima, o abatimento que essa pessoa recebe é de 1/3. Então, se for 30 anos, ela vai pegar 20 anos pela tentativa desse homicídio. Se essa tentativa for não cruenta, branca ou incruenta, como a gente conhece, é que eu comecei a ir com a faca na frente do Joel, mas não encostei no Joel. O Joel não sangrou, não machucou nem nada. Essa pessoa vai receber um abatimento maior, por quê? O resultado que ela provocou danoso é muito menor na tentativa incruenta do que na tentativa
cruenta. Por isso, nós temos diferença no abatimento da pena dessas pessoas. Quanto à possibilidade de se alcançar o resultado, aí nós temos 4 situações a respeito da tentativa, que eu acabei até dando para vocês um spoilerzinho antes aí. Quanto à possibilidade de alcançar o resultado, a tentativa pode ser idônea ou inidônea. O que significa isso? O resultado era possível de ser alcançado. Inidônea. O resultado era impossível de ser alcançado. Sinônimo de crime impossível. Percebam que eu comprei uma arma para matar Joel. Aí Joel estava andando sozinho na rua escura. E aí, quando eu empunhei a arma, passou o carro da viatura e me levou para pegar, me levou preso por tentativa de homicídio do Joel. Eu saí gritando, Joel, vou te matar! E na hora que eu peguei e botei a arma assim, a polícia esteja preso, não deixou eu matar Joel. A segunda era, comprei uma arma para matar o Bolsonaro. Mas eu não fui para Brasília. É impossível eu matar. Ou então eu comprei uma corda que é feita de uma substância que, se a pessoa colocar o peso de 1 quilo nela, ela se desfaz. E aí eu fui e amarrei o Bolsonaro pelo pescoço e botei ele num banquinho. A hora que eu ia chutar o banquinho, alguém entra e impede essa tentativa minha. Perceba que mesmo que se eu tivesse chutado o banquinho, era impossível ele morrer. Por quê? Porque o meio que eu usei para fazer isso não mataria ele nem ninguém, ok? Letra C, tentativa simples ou tentativa abandonada qualificada. A letra D. Letra C. A consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa aqui é a comum, que a gente já está falando aí desde o início. E a tentativa de abandonada ou qualificada. A consumação não ocorre por vontade do agente. Aqui entra aquilo que eu falei para vocês. Na tentativa comum, a pessoa quer praticar o crime e é atrapalhada por motivos alheios à vontade dela, por motivos de terceiro, por motivos que fogem à pessoa dela. Já na tentativa abandonada, que é a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, depois de iniciada a conduta de execução, essa pessoa, por exemplo, eu chego e quero matar o Joel, dando facada no Joel. Eu dou 2 facadas no Joel, percebo que o Joel está bem, vazo e vou embora. Não mato mais. Recuperei a consciência ali, não mato mais. Ou eu quero matar Joel. Vou lá e dou 18 facadas no Joel. A hora que o Joel tá no chão lá, cuspindo sangue, com aquela cara de peixe-boi, parecendo um baiacuzão lá, sangrando, o que eu faço? Me dá aquela crise de consciência, põe o Joel no carro, furo semáforo, atravesso a cidade, corro por lombada, troco tiro com a polícia, consigo chegar no hospital com o Joel nas costas, entrego o Joel pro médico, aí o médico bota o Joel na UTI, e aí ele fala para mim, caramba, se você não tivesse feito tudo isso, Joel teria morrido. Esse é um arrependimento que foi eficaz. Esse é um arrependimento que valeu a pena, porque a pessoa tinha a intenção de causar um mal maior, começou a causar esse mal grande, recuperou a consciência, atravessou o que se chama de ponte de ouro, né, da consciência, voltou atrás a ser uma pessoa de Deus, com amor no coração, e conseguiu salvar a pessoa. Ela vai responder pelo quê? Pelo que ela tentou fazer. Certo? Eu trouxe para vocês aqui quadrinhos que vão acabar explicando a diferença disso tudo para que a gente tenha a possibilidade de relembrar aqui. Esses quadros aqui, vocês vão perceber que eles estão resumindo exatamente aquilo que eu acabei de dizer para vocês, né? Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar a respeito disso aqui. Existem infrações que não admitem a tentativa e nem a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz. Por exemplo, os crimes culposos, né? Por quê? Porque para você se arrepender ou para você dizer que foi tentado, que alguém atrapalhou, você precisa ter o dolo de querer fazer aquilo. Se você já estava fazendo sem querer, não tem como você se arrepender de fazer algo sem querer. Correto? O resultado não é alcançado pela vontade do agente. Existe uma minoria admitindo a tentativa na culpa imprópria, desde que haja dolo na consumação. O agente responde a título de política criminal. Existem pessoas, por exemplo,
que são responsáveis legalmente, né, que são os garantidores. Acho que a gente fez até um trabalho sobre isso. E aí existe uma corrente minoritária que defende que nessa situação é possível você ter a tentativa dentro da culpa, mas é bem minoritário. No crime pré-doloso, que é aquele crime em que a pessoa tem o dolo de machucar e acaba no resultado final tendo o resultado final diferente desse dolo, no modo culpa. Por exemplo, tô com uma raiva do Joel, aí falo assim, vou arrebentar o Joel na porrada, vou lá e bato nele, aí dou 2 socos no Joel de raiva, quando o Joel vai pra casa dele e deita pra dormir, estoura um trem na cabeça do Joel, o Joel morre por causa dos meus socos. Eu nunca quis matar o Joel, mas eu vou responder pela lesão corporal aumentada pelo resultado morte. Esse é um crime pré-doloso, certo? Também não é possível tentativa na contravenção penal, tá? A tentativa não é punível na contravenção penal. Isso está lá no artigo 4º da Lei de Contravenção Penal. O crime de atentado ou de empreendimento também não pune a tentativa. Os crimes habituais, né, o fato típico exige a reiteração dos atos e o fato atípico, 2 atos fato típico. A minoria discorda. Por exemplo, o curandeiro com fila de espera só não reitera o ato quando é interrompido pela prisão. Então, note-se, né, que para cada pessoa que estava na fila, ele consumou um atendimento no curandeirismo, sendo um médico falso, sendo um agente de saúde falso. Agora, naquele que ele foi interrompido, as pessoas dizem que uma corrente minoritária diz que é possível que seja essa situação considerada uma tentativa para essa pessoa que na hora que estava na fila. Os crimes unissubsistentes, sua execução não admite fracionamento. Por quê? Porque esses crimes unissubsistentes, eles têm uma situação só, não cabe no iter crime. Por exemplo, como é um crime de mera conduta ou um crime de material, ou formal ou de mera conduta, esses crimes, um simples ato já é a consumação do crime. Então não tem como quebrar esse ato. Por exemplo, assim, se eu vou invadir sua casa, o fato de eu estar em cima do muro já é invasão, não tem tentativa de invasão de domicílio, certo? O fato de eu estar com um pé para dentro da casa e o resto do corpo todo para fora, certo? Já não tem tentativa. Aí o dono chega e fala, ei, vaza, tá entrando na minha casa, sai correndo. Você já invadiu, correto? Os crimes que não são puníveis quando ocorre determinado resultado. Por exemplo, a participação em suicídio. Ela não admite tentativa de participação em suicídio, certo? Olha, o César Roberto Bittencourt, ele discorda dessa situação porque acaba que, por exemplo, assim, você vai lá e ajuda essa pessoa cedendo para ela uma corda para que ela se mate e essa pessoa não consegue se matar, correto? Essa pessoa que não consegue se matar, ela não responde por tentativa de suicídio, porque ela é vítima dela mesma, tá bom? Agora, essa pessoa que emprestou a corda responde por aqueles crimes que rondam o suicídio, né? Como instigação, o induzimento e o auxílio material, que seria esse caso de entregar a corda para matar. Mesmo que essa pessoa não venha a morrer, mas vamos supor que ela, por causa da falta de ar, ela teve um aneurisma. Essa pessoa veio a ficar com paralisia, não sei, desculpem os termos médicos, mas né, não conheço muito bem. Tá bom? Então, essa pessoa acabaria respondendo por essa lesão corporal. Ela seria parte dessa lesão corporal. Então, ela não responderia por tentativa de suicídio, porque a outra pessoa não se matou, mas ela acabaria respondendo pelos resultados que podem vir das lesões por conta do homicídio. Também é complicado você dizer que no dolo eventual é possível a gente responder a tentativa. Mas já tem bastante gente, né? A maioria da doutrina diz que é possível sim a tentativa no dolo eventual. Vamos supor que você saiba que na avenida principal da cidade, hoje à noite vai ter uma festa e é comum as pessoas ficarem atravessando a rua para lá e a rua para cá. Você vai fazer graça e acelera o carro para fazer barulho. Suponhamos que você perca o controle ou você vê aquele amigo seu e tenta fazer uma graça com ele de jogar o carro para cima e tirar o carro. Nessa, você consegue tirar o carro do seu amigo, mas vai lá e
joga o carro para o outro lado da avenida e esse carro quase pega alguém que pula para não ser pego. Essa é a situação. É claro, você não quis matar essa pessoa que estava do outro lado. Você responderia aí pelo dolo eventual, dependendo da velocidade, enfim, outras situações. Mas nesse caso aí, poderia sim ser considerado tentativa de homicídio. Por quê? Porque a pessoa não morreu porque ela pulou. Porque se dependesse de você, bonitona ou bonitão, essa pessoa tinha morrido. A figura do arrependimento posterior, né, e do crime impossível e tudo, a gente acabou até de falar agora há pouco. O arrependimento posterior é a ponte de prata. Eu falei ponte de ouro, mas é fonte de prata. O artigo 16 é uma causa de diminuição de pena, favorecendo o autor do delito desde que ele se arrependa, restituindo ou reparando o dano, antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Percebam que tem um momento para que você possa ter o arrependimento posterior. Por exemplo, você furtou a casa de alguém, e aí, antes dessa pessoa ir reclamar na polícia, você foi lá e devolveu a televisão dela. Nessa situação, você vai responder pelo furto sim. Mas por esse seu arrependimento, você vai ter um abatimento na sua pena, que vai de 1/3 até 2/3, a depender das situações. Não é possível somente nos crimes contra o patrimônio. Vale para o peculato também, que é um crime contra a administração pública, porque o crime de dano é um crime de dano a ser reparado. O arrependimento posterior, ele pressupõe que para você se arrepender de um crime, esse crime primeiro tenha sido consumado. Ok? É uma causa geral de diminuição de pena, acabei de dizer para vocês, é um motivo qual leva a pena a ser reduzida ao arrependimento posterior. Para o arrependimento posterior, para ele ser válido, esse crime que foi consumado, ele não pode ser um crime com violência ou grave ameaça, certo? Você só pode receber o benefício do arrependimento posterior no caso de crimes sem violência ou sem grave ameaça contra a pessoa. Note, nesse caso será admitido o arrependimento posterior no crime de roubo. Ok, tudo bem. B. A reparação do dano ou a restituição da coisa. Para você fazer jus ao arrependimento posterior, tem que ter esses requisitos. Um crime consumado, esse crime não ser com violência ou grave ameaça à pessoa, e a reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser integral, certo? Se a vítima concordar com o parcial, não impedirá o benefício. Então, suponhamos que você tenha furtado ou roubado as joias de uma família. E aí você vendeu um cordãozinho. Você ficou arrependido, não consegue mais pegar esse cordãozinho daquela caixa que tem 15 joias e liga para a pessoa e fala assim: olha, se você não fizer a denúncia ou a queixa lá, eu devolvo para você, mas está faltando um. Se essa pessoa concordar, o benefício pode ser dado para essa outra pessoa. Agora, se a pessoa que é vítima não concordar, não fará jus a esse benefício, a não ser que entregue tudo. Ok? Letra C. Tem que ser recebido a reparação, né, e essa constatação, ela precisa ser feita antes da inicial, ou seja, antes da denúncia. E, né, a pessoa que cometeu o crime precisa agir de maneira voluntária, tem que ser, né, espontâneo dela, precisa ser uma coisa que ela quis fazer. Tá legal? Quando a gente fala de crime impossível, crime oco, tentativa inidônea, quase crime, a gente está falando tudo da mesma coisa lá do artigo 17 do Código Penal. Essa sim é a teoria sintomática, né? Com que a conduta, o agente demonstra ser perigoso, razão pela qual deve ser punido ainda que o crime se mostre impossível de ser consumado. Veja bem. Isso é um verdadeiro direito penal do inimigo, porque a gente já estudou, né, que um crime ele precisa atingir um bem jurídico relevante. Se é impossível de atingir esse bem jurídico relevante, nós não podemos falar de direito penal. Nós não poderíamos falar de punição dessa pessoa. Fala assim, eu quero te matar. Como? Jogando água em você, jogando um copo d'água em você, eu não consigo te matar. Jogando um oceano em você, eu consigo te matar. Ok? Direito penal do inimigo, teoria subjetiva, sendo a conduta perfeita, a vontade consciente praticada do veículo, né, do delito, a gente sofrer a mesma pena tentativa, ainda que impossível ser consumado. Crítica também. Teoria objetiva. A execução deve ser idônea, pois se for inidônea, será configurado o crime impossível. O que significa isso? A execução tem que ser capaz de fazer aquilo. Você imagina o seguinte, eu mostro para você, eu falo assim,
Eu vou destruir seu patrimônio. Como? Seu carro. Como que eu vou fazer isso? Vou lavar ele. Uma coisa é você lavar ele e esfregar ele com esfregão e arranhar. Outra coisa é você lavar somente lavando. Então, a forma de destruir precisa ser idônea, precisa ser capaz, precisa ser possível, né? A teoria do crime impossível, ele pode ser objetiva pura ou objetiva temperada. Na objetiva pura, não há tentativa, mesmo que a idoneidade seja relativa. Já na objetiva temperada, não há tentativa, somente quando a idoneidade do objeto ou do meio forem absolutas. Vocês vão ver aqui embaixo que eu explico para vocês os elementos dessa questão da idoneidade do objeto. Nós temos os crimes impossíveis podem se dar de duas formas, ou por uma propriedade ou idoneidade absoluta do meio, ou por uma impossibilidade absoluta do objeto. Então percebam bem, para um crime ser impossível, precisa necessariamente ter sido iniciada a execução e não ser começada por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o resultado absolutamente impossível. Por que esse resultado era absolutamente impossível? Por falta de capacidade ou do meio usado ou do objeto usado. Percebam que falta potencialidade casual, pois os instrumentos postos a serviço da conduta são absolutamente ineficazes. Você imagina o seguinte, você não quer ter um filho, e aí você engravida, aí fica alguém do seu lado rezando para que isso seja um aborto, que aconteça um aborto. Mas veja que essa pessoa não te deu um remédio, não te bateu, não fez nada contra você. A reza, por mais que a fé mova montanhas, ela ainda não é um meio possível, porque senão você imagina o seguinte, quero matar Joel. Aí eu começo, Pai nosso que estás no céu, que Joel morra. Gente, por mais que Joel seja atropelado amanhã por um ônibus, é impossível você dizer que foi por causa da minha reza, tá bom? E já por em propriedade absoluta do objeto, a pessoa ou a coisa que representa o ponto de incidência da conduta não serve à consumação do delito. Por exemplo, né, você está grávida de maneira psicológica. Aí eu vou lá e dou um soco na sua barriga, ou dou um citotec para você, um misoprostol, que é um remédio abortivo. E aí, o que acontece? No outro dia, quando você acorda, sua barriga desinchou. Aí você vai no médico e fala assim, Ronaldo, abortou meu filho. Aí o médico vai fazer os exames e fala, olha, mas você não estava grávida, então como é que pode ser aborto de pessoa grávida? Chego na casa de Joel tá deitado na cama. Dou 48 tiros em Joel. Quando eu olho, na verdade, Joel já estava com o pescoço cortado e já estava morto. Então percebam que, embora a minha capacidade de matar fosse possível, a pessoa já estava morta. Então não dá para matar o morto. Não dá para abortar uma pessoa que não está grávida. Certo? Então, percebam da mesma forma também, por exemplo, eu tenho uma namorada minha que eu vou e passo HIV para ela. Aí quando a gente vai fazer o teste, na verdade, a gente descobre que ela já tinha HIV também. Então você não contamina o contaminado, já tem a pessoa. Tá legal? E assim, gente, nós vamos encerrar hoje a nossa aula a respeito desse tema. É um tema legal, é um tema que cai muito nas provas, eu aconselho você a estudar. Vou passar para vocês a atividade em apartado. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês.